Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 7 de agosto, uma quarta-feira. Vamos aí para mais um dia de atualização, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e se gostar do conteúdo, né, se acha que foi útil, se tem ajudado vocês no dia a dia, deixa aí o like, que é a maneira que vocês conseguem me ajudar e ajudar aqui o canal também, e para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Dito isso e sem enrolação, já vamos direto para o gráfico, ainda com o viés positivo da nossa bolsa. Hoje mais um fechamento aí bem interessante, já deixei aqui com as médias no dia de hoje, para a gente ver o contexto. A gente já comentou sobre o lado positivo de segunda-feira do fechamento do Ibovespa, que mesmo após um início de semana turbulento, com bastante volatilidade nos mercados lá fora, uma abertura com alguns ativos com gap de baixa, então trouxe ali um pouco de incerteza para o mercado, mas que no fechamento de segunda-feira acabou trazendo um viés mais positivo. Foi o que eu comentei com vocês no próprio fechamento de mercado da segunda-feira, que o fechamento tinha me surpreendido, dado que mesmo com a forte movimentação de queda, a gente viu o Ibovespa conseguiu se recuperar e absorver boa parte da venda que ocorreu durante o dia, e ainda assim, dentro das margens de suporte que a gente havia comentado que seria possível um reteste de Bovespa nessas regiões. Tá? E aí ontem fez um fechamento ok, com volume já comprador acima da média, e hoje a gente vê respondendo bem aí de novo, mais uma alta de 1%, e o detalhe que eu sempre comento com vocês, uma movimentação, né, próximo aqui às médias, tá? Então média móvel de 200, média móvel de 9, de 20, dando apoio para essa movimentação que colabora com o viés mais positivo, entendendo isso aqui de fato com a possível formação de um fundo ascendente e o Ibovespa ganhar força para voltar pelo menos testar o topo nos 130 mil pontos, beleza? Já olhando o dólar, segue um processo de correção em cima da média móvel de 20, em cima de um fundo aqui anterior, mais para baixo tem suporte no 5.557, só que no rompimento da máxima do dia de hoje, amanhã pode trazer um viés mais positivo pro dólar, tá? Dito isso, partindo lá para fora, não é esse aqui não, isso aqui é só para cliente. Tem um S&P 500 caindo aí mais 0,80 no dia de hoje, que a gente comentou ontem também, testando antigo ponto de resistência como um suporte, a gente já vê bastante agressão vendedora no dia de hoje. Próximo suporte tem média móvel de 200 nos 5.000 pontos e abaixo disso, lá na região dos 4.950 pontos, beleza? O Dow Jones mais uma queda de 0,60, também aqui no meio de uma bagunça, né, no meio do pagode. Próxima zona de suporte, essa região dos 38 mil pontos, tá? Que é tanto a zona de suporte dessa acumulação em topo, como média móvel de 200 que vem aqui ascendente também. Mas hoje tá osso, cara. Dor de cabeça, velho. Índice da Nasdaq, 1% de queda. Próximo de testar média móvel de 200, né? Fazer mais um reteste. No dia do gap aqui de segunda-feira já houve. Próxima zona de suporte importante agora só lá embaixo nos 15.295, tá? Médias ainda distante aqui do preço e ainda mesmo assim entrando bastante agressão vendedores no mercado lá fora, tá? Então, os mercados lá fora, que a gente vê um contrassenso, né? Geralmente quando os mercados lá fora reagem negativo, a nossa bolsa geralmente aqui acaba indiretamente sendo afetada. E não é o que a gente viu, pelo menos até o momento, né? Até o dia de hoje, a gente está vendo a nossa bolsa, os ativos reagindo positivamente, beleza? Também tem a questão de relação de risco-retorno, que começa a corrigir forte as coisas lá fora, o gringo começa a olhar para o Brasil com um pouco mais de carinho, mesmo com todas as turbulências que afetam o nosso mercado, né, politicamente, vamos dizer assim, mas que não entra em caso aqui agora, e ainda mesmo assim a gente vê positivo aí as ações, tá? O petróleo reagiu bem no dia de ontem, né, depois que a gente fechou o vídeo, olha, ele voltou e se recuperou. Deixou uma barra aqui bonita, podendo fazer um pullback, tem média móvel de 20 por enquanto também, né? Nada demais. DXY também processo de correção foi o que a gente comentou que ele pode ficar corrigindo, né? Batendo cabeça entre o 102 ao 103,90, que é essa margem entre suporte e resistência desse buraco gráfico que ficou, por enquanto só processo de correção normal. O Nikkei, Bolsa do Japão, também processo de correção. O DAX também processo de correção.
não tem muito o que comentar. O Hang Seng ainda segue caindo, né? Tá bem fraco. Hoje uma queda de 0,31, próxima zona de suporte só ainda abaixo nos 16 mil pontos. A bolsa da Rússia também fazendo um pullback, né? Se afastou aqui da média móvel de 20, nada mais de interessante. O ouro ainda segue aqui correção em topo, né? Na acumulação, para gerar expectativa aqui de retomada de alta mais direcional só acima dos 2.485. O gás dando mais uma puxada no dia de hoje de 3%, né? Processo aqui de correção, vamos ver se está próximo das médias, testando média móvel de 20. A prata segue fraca a caminho do nosso ponto de suporte que havíamos comentado aqui, né? Na região dos 26. Partindo para as criptos, temos o Bitcoin voltando a cair no dia de hoje, uma queda de 2%. Né? Se voltar para perder fundo aqui nos 51.400, expectativa que vai buscar 44 mil, o que, diga-se de passagem, é uma ótima oportunidade para quem conhece o ativo e acredita no médio e longo prazo, beleza? Eu principalmente gosto muito, então sempre quando tem essas quedas, principalmente essa volatilidade negativa, eu gosto aí de sempre me posicionar um pouco mais, beleza? Ethereum, mesma situação, tá um pouco ainda mais fraco, né? Acaba sofrendo mais. Só o processo de pullback, o que significa bastante fraqueza do ativo no momento, porque mesmo distante das médias, né? Olha, mesmo distante da média, por enquanto não teve força nem para fazer um repique justo, né? Dada essa última pernada de baixa. Então, de fato, bem fraco aí o Ethereum. Possibilidade de voltar a testar os 2.200, depois os dois, né? Na verdade, $1.000. $1.900. A cabeça hoje está devagar, viu? O que eu também gosto bastante, né? Muito interessante, mas é saber trabalhar aí com os momentos de mercado, né? Dito isso, voltando para a nossa bolsa agora, os dois ativos que mais subiram, tivemos Pecar no dia de hoje. Ainda assim, não vejo nada interessante, né? Não consigo ver algo nesse papel ainda, tá? Prefiro deixar romper toda essa acumulação em fundo, só lá acima dos 3,60. CVC-B3, o segundo ativo que mais subiu, esse aqui eu já vejo algo interessante. Pode ser a frustração de um rompimento de fundo, uma barra compradora, com volume comprador acima da média, virando a média móvel de 9 para cima, olha, né, virando a média móvel de 9 para cima, então veja a possibilidade, né? Também aqui tem o setup aí para quem gosta do 9.1. No rompimento da máxima tem uma compra, stop na mínima. Tá? Só que tem que tomar cuidado por conta do tamanho do stop, né? Um stop de aqui marca 9%, mas é por conta do valor nominal baixo da ação, tá? Então, ele percentualmente ele acaba ficando maior, tá? Mas é só ajustar a mão e acho bem interessante sim, para tentar carregar até ponto de resistência aqui dos 2,13, esse topo anterior nos 2,18, que já tem um upside de 13%, né? 12%, né? Então acho bem interessante CVC B3, tá? Estocástico também saindo lá da região de sobrevenda, apontando para cima de novo, então acho interessante sim. Os dois ativos que mais caíram, BBAS, cara, eu até gostava do papel, tá? Mas está demorando demais para romper essa congestão de acumulação deixada aqui nessa região, então já não tô gostando tanto mais, tá? O papel demonstrando aí bastante fraqueza para conseguir sair dessa acumulação aqui. Vamos dar uma olhada no OBV. O OBV aqui também lateral pode ser uma distribuição para fazer uma movimentação de baixa, mas enquanto não romper essa acumulação para um dos lados, não vejo mais nada para ser feito, tá? Segundo ativo que mais caiu foi VEG3, processo aqui de correção, testando média móvel de 9, ele pode vir até média móvel de 20, nos 47,20, depois tem um gapzinho para ser fechado nos 46,34, que também não seria nada mal. Ações, né, análise a pedido de vocês, ok? Lembrando que, se você aí quiser ver análise de algum ativinho específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise pro dia seguinte, no caso, amanhã, beleza? Pague menos, acho interessante o papel, tá muito volume comprador. Gráfico semanal interessantíssimo, tá? Um ativo que vem para tentar romper essa LTB, olha, já de longo prazo, né? Porque começa lá em julho.
de 2023, tá? Então uma LTB aqui de longo prazo. A gente começa a ver que desde a última pernada de baixa aqui, olha, essa movimentação de baixa aqui, o que formou também uma deriva, a gente vê que o volume bem baixo, tá vendo? Volume bem baixo, aí faz uma movimentação de alta, a gente vê um volume comprador, apesar de não ser um dos melhores, um volume ascendente, tá? Então isso me chama atenção. No semanal ele já deu uma boa oportunidade aqui, olha, que é o trade de correção que eu sempre comento para vocês. Quem pegou aqui se deu muito bem. Eu não lembro se eu comentei desse ativo nos vídeos passados do panorama, tá? Mas enfim, contexto bem bonito. Para quem pegou no semanal, o stop está aqui embaixo. Pelo diário agora, ele está em cima de uma LTB, em cima de um topo. Então é um pouco complicado, tá? Só que se a gente olha aqui o OBV, ele já rompeu esse topo, olha. Então é o que eu sempre falo com vocês, né? Eu gosto de olhar o OBV nesses rompimentos, olha, né? No preço ele ainda não rompeu, tá vendo? No preço ele ainda não rompeu, ele tá abaixo, só que no OBV ele já rompeu o topo. A gente vê bastante volume comprador, um estocástico que saiu da região de sobrevenda. Então, aqui nesses casos, para tentar pegar uma movimentação para cima, eu diminuiria a mão, por conta do risco de não ter um contexto claro pelo diário, dado que está em cima de um ponto de resistência de um topo. Mas eu acho válida a entrada no rompimento da máxima da barra de hoje, um stop na mínima da barra de ontem, porque tem um stop de 7,66, só que é por conta do valor nominal baixo também do ativo, então eu acho um stop super ok para pague menos, para tentar carregar esse papel, tá? Porque eu acho que tem bastante espaço aqui para cima, principalmente se de fato no preço ele consiga fechar acima dos 3,02, 3 bola a bola. Joga expectativa aí bem positiva para o papel, que tem um alvo lá para a região dos 3,84, o que seria uma LTB de mais longo prazo ainda. Nossa senhora, que vem desde agosto de 2021. Tá? Então veja a possibilidade aí do ativo ir buscar lá em cima, que do rompimento até lá dá 26%. Tá? Então eu acho interessante sim. Segundo ativo, a Loop 11, por enquanto não vejo nada, tá? Tem que esperar romper lá em cima os 31,93, mas é um papel que eu vejo bastante fluxo comprador, tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo. Então acho bem interessante o papel, tá? Tem alvo lá nos 32,87, que é um alvo desse pivô aqui para trás, e um alvo mais curto nos 32,90, né, o que dá confluência de valor aqui, ó, os dois alvos na mesma faixa de preço, e depois 34,26, 35,12, tá? Então acho bem interessante o ativo, só não tem uma entrada clara ainda pelo diário, tá? No diário tem que romper e fechar acima dos 31,94, ter uma compra, com stop no fundo, que seria um stop técnico seguindo a teoria de Dow, né? Que seria no fundo anterior, no 30 e 39, que seria um stop de 4,90, tá? Também acho bem interessante o ativo. Dexco 3 também eu separei para vocês. Aqui eu vou até começar, como teve pouco pedidos de análise no vídeo de ontem, eu vou dar uma olhada aqui em alguns ativos que eu vi hoje durante o dia que eu acho interessante, que podem dar boas oportunidades. Aí tem bons contextos educacionais. Lembra que eu vim comentando de Dexco com vocês? Se ele voltar para romper média móvel de 200, essa barra vermelha que deixou, gera uma expectativa positiva. A gente vê hoje, olha, bastante volume comprador e uma barra que sai de uma congestão, né? Toda essa congestão rompe média móvel de 200 e volta para cima de novo. Acabou fechando na mesma linha da resistência. Um pouquinho acima, mesma linha, né? Só ajustar aqui fica a mesma linha. Só que no rompimento da máxima de hoje, eu acho interessante também o ativo Dexco no 7,47, um stop na mínima da barra no 7,02, colocaria até abaixo do 7 bola-bola, 6,99, um stop de 6,33 para tentar pegar aí um pivô de alta, tá? O ativo que pode romper aqui essa resistência inclinada, uma LTB de curto prazo, gerando uma expectativa positiva se a gente pega para projetar. Tem duas formas aqui, esse movimento completo. Aí vamos só ignorar aqui o 618. O alvo é no 7,73 do movimento completo. Deixa eu tirar essas médias. Eu vou deixar essa projeção maior na cor verde para a gente conseguir mapear. E o movimento mais curto só dá congestão entre esse fundo ao rompimento do topo aqui, na verdade, tem que ser desse topo aqui, olha que é o topo principal. Vou colocar aqui uma cor azul. Vou tirar o 618.
E aí tem alvo lá no 8,12, então dá para trabalhar aqui legal. Tá até o primeiro alvo aqui 3,71, não acho interessante, dado que o stop é 7. Então, lá em cima, né, olha, no 8,12, um upside de 8%. Por que que eu projetei essas duas vezes? Quem já está posicionado por algum motivo aqui embaixo, comprou aqui a máxima dessa barra verde com stop aqui na mínima, não foi estopado, comprou aqui embaixo, olha, nesse martelo aqui invertido, em cima de zona de fundo, aí pode usar o alvo aqui em cima já, né, olha, até o topo anterior já daria para fazer uma parcial, quem sabe, levando em consideração que é trade de curto prazo, e depois até o alvo mais longo. Esse alvo aqui azul, que é o alvo mais curto, da projeção do último rompimento entre esse fundo a esse topo, e ainda não entrou, quer pegar pensando no pivô, o alvo é lá no 8,12, para pelo menos fazer uma saída parcial, mas acho bem interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui no ABV. Ó, de novo, olha lá o ABV. Checkmate, hein? Ó, olha aí, pessoal, o ABV. Rompeu e no preço ainda não foi, olha. Não foi, não rompeu o topo aqui ainda no preço. Ali no ABV já foi, ó. Tá vendo? Preço. Olha o ABV. Então, interessantíssimo, tá? Interessantíssimo o Dexco 3 aí. Tupi 3 que a gente também tinha comentado, a pedido de vocês, no caso, né? Esse aqui não foi nem eu que vi. Pediram em vídeos retrasados. Olha lá, também é interessante, acionando que pode ser uma bandeira de alta, olha. A gente já vem trabalhando num contexto de alta do ativo, né? Uma movimentação de alta. Primeiro pivô que ele quebra a estrutura de baixa é aqui embaixo. Mais uma movimentação de alta. Passa por uma correção aqui em forma de bandeira. Imaginando a movimentação de continuação, replicando a tendência principal, que seria isso aqui, né? Uma movimentação de alta, correção macro em forma de uma bandeira, possível formação de um fundo ascendente, tentando pegar algo para cima, tá? Então acha aí um papel bem interessante. Se a gente alinha aqui com um semanal, olha, pode fechar a semana bem interessante, tá? A entrada aqui, o que me deixa meio com sinal de alerta é por conta da média móvel de 200, tá? Então não gosto de comprar com o preço na cara da média móvel de 200. Nesse caso, se eu for fazer alguma coisa, é o que eu sempre falo para vocês, eu diminuo a minha mão. Diminuo a mão. E aí depois, se ele romper a média móvel de 200, colocar aqui, montar um contexto mais positivo, eu monto o restante da posição. Mas tem que saber fazer isso, tá, pessoal? Não tá? Assim, é um pouco mais, entre aspas, complexo, tá? Mas tem uma entrada porque ele rompe aqui essa bandeira de alta, preço próximo das médias, entrada nos 25,20, stop no fundo anterior da bandeira, um stopzinho de 6,25, acho super ok, bem adequado. Até o topo aqui já dá basicamente 1 para 1, né? Você pode pensar em tirar o risco aqui no 6,30 e se ele aciona o pivô, você carrega o residual, quem sabe até o topo anterior aqui dos 28,88, tá? Se a gente fosse replicar o mastro dessa bandeira para cima, olha lá, tem confluência basicamente com essa linha vermelha aqui, que é um topo principal do último movimentação forte de alta, né? Olha, aqui em cima. Só que dá para considerar, tem até as setinhas já, tá vendo? Por isso que isso aqui é tudo a questão do mapeamento gráfico que eu falo para vocês, olha, dá para considerar aqui, olha. Também tem topos aqui, né, olha. Então, resistência e suporte, sempre lembrando, nunca é uma faixa exata de preço, mas sim regiões, tá? Então daria para tentar carregar, quem sabe, até os 28,61. Acho bonito também. Vamos ver outro ativo que eu vi. Alos 3, que eu já tinha comentado ontem. Olha lá, eu comentei ontem. Se romper e fechar acima aqui, começa a ficar interessante, porque o ABV já rompeu. Tá vendo? O ABV já rompeu. Então acho aí interessantíssimo. O Alos 3 fecha hoje acima da média móvel de 200, no rompimento da máxima aqui amanhã. Eu vejo a possibilidade de compra com stop aqui no fundo anterior, um stop de 6% para tentar carregar o papel para esses alvos aqui em cima. Se a gente fosse projetar essa acumulação, tem essa movimentação aqui, colocando aqui para cima, lá nos 24,78, né? Se a gente fosse projetar aqui usando o Fibo, seria essa movimentação aqui para cima. Esse aqui, se eu considerasse do rompimento, né? Olha, aí dá certinho lá em cima, que é projetar 100%
do mastro do movimento aqui para cima, né? Alvo lá nos 26,06 tem confluência aqui com esses topos anteriores aqui. Então, bem interessante, dá para pensar em fazer uma saída parcial aqui nos 24,62, um pouco antes, dado que, né, do preço de entrada aqui até lá já dá um upside de 8%, né? Então, acho assim bem interessante, o semanal principalmente chama bastante atenção. Pode sair um pivô de alta aí já dentro de uma tendência principal de alta, que foi esse movimento aqui anterior, e agora passou por um processo de acumulação em topo. E agora pode estar acionando aí uma retomada de tendência de alta no curto prazo, com o rompimento dessa congestão bem bonito, tá? Bastante volume comprador aqui, olha. Então acho interessante. Vamos ver aqui mais algum BPAC parecido. Ó, coisa linda também, olha. Coisa linda. Parecida a zona aqui de congestão. O que me deixa preocupado é só, de novo, média móvel de 200, né? O preço está na cara da média móvel de 200. Aqui ainda não faria nada, tá? Eu aguardaria. Vamos ver mais algum. O GPA3 também acho interessantíssimo, olha. Interessantíssimo. A gente tentou comprar ele aqui na carteira da Capitalizo aqui, olha. Nesse primeiro pivô, ó, o filho da mãe não andou, voltou corrigindo, depois a gente encerrou aqui. Não, aqui não. A gente encerrou por aqui, olha. Na verdade aqui, porque ele fechou abaixo desse fundo. Isso, foi isso. E depois ele seguiu corrigindo e agora faz uma barra aí de 8%. Então acho também bem interessante, principalmente se no intraday aí dos 60 minutos conseguir comprar próximo aqui da região dos 23,32, que seria um pullback no intraday desses topos aqui anteriores. Né? Tem que jogar nos 60 minutos e acompanhar durante o dia, que seria basicamente uma compra próximo da média móvel de 9. Tá? Acho bem interessante. Caso alguém consiga comprar, o stop fica na mínima dessa barra. Acho um papel bem bonito, principalmente pelo semanal. Olha. O semanal tem bastante espaço para cima, já trabalhando dentro de uma tendência principal aqui de alta. Acho bonito o papel. Vamos ver o último aqui, até para o vídeo não ficar longo. Move 3, que eu comentei com vocês também, olha lá. Lembra que tinha até a linha vermelha aqui, que seria a intenção de levar na média móvel de 9 do semanal, do mensal. Lembra? Olha lá. Quem conseguiu pegar está dentro do trade. Hoje o papel abriu aí com um gap de 16%. Se deu bem. Inclusive, deixa aí nos comentários quem estava com movida aí na carteira. Vamos ver algum outro aqui. Natura também, pessoal. Olha, Natura. Natura rompendo também zona aqui de congestão. Ponto bem interessante para ficar atento. É um outro ativo que tem bastante espaço para andar caso consiga fazer o rompimento, tá? Olha. Aqui complica um pouco de entrada, tá? Assim, esperaria um rompimento aqui de cima dessa região aqui para ficar um pouco mais confortável com a compra, tá? Ou, né, ele pode vir testar aqui antes, dar uma congestionada aqui e depois armar um pivô. Mas aí a gente vai acompanhando aí durante os dias, beleza? Espero poder ter ajudado vocês até aqui. Um ótimo descanso e até amanhã.